no meu caso, né, especificamente, de pessoa que já fez outra faculdade, etc., é uma jornada solitária. Sim. Porque você vê seus amigos casando, tendo filho, sendo promovido, se mudando de país, e aí você fica ali, parece que você tá estagnado, sendo que não Sim. é isso. Então, assim, por isso que eu queria muito vir, porque talvez uma pessoa que tá mais ou menos naquela possa se inspirar na minha história, na história da Raíssa, e falar: "Cara, a minha vida não vai estar, eu não vou estar andando pra trás, eu não vou estar estagnado. A sua vida vai continuar caminhando, só que você vai estar caminhando em prol daquilo que você realmente quer". Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E hoje eu super te recomendaria ficar comigo pra conhecer a história da Vitória, que é mais um desses exemplos de alguém que não teve aquela trajetória assim da mais óbvia. Sabe a trajetória mais óbvia? Ela teve uma trajetória não tão óbvia, mas tá feliz e comemorando igualmente um final feliz de um sonho que tava aqui, ó, muito palpitando no coraçãozinho dela, aprovadíssima agora na medicina Unirio. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a senhorita Vitória Alves. Senhoras e senhores, não sei nem pra onde eu olho nesse momento. Com vocês, Vitória. Aê! Tô nervosa, tô nervosa. Por que eu falei que a sua trajetória não é óbvia? O que você acha que não tem de tão óbvio na sua história? Cara, entrar na faculdade como uma das mais velhas da turma, entrar no cursinho, na verdade, como uma das mais velhas da turma, acho que, né, já é autoexplicativo. Mas, pra quem não sabe, meu nome é Vitória, como a Carol falou. Hoje eu tenho 29 anos, vou fazer 30 daqui a um mês. Melhor E fase da alguns sua vida, dias. tá? Eu recomendo. A melhor fase da minha vida começou no dia que eu fui aprovada, né? Meu Mas tudo amor, bem. o O melhor ano está por dos. vir. O melhor ano vai ser esse ano agora, dos 30. Eu fiz direito na UFRJ, direto da escola. Passei, foi aprovada, aquela festa, não sei o quê. Ali foi o seu óbvio. É, Tava óbvio demais, você não gostou. é. E aí todo mundo pergunta: nossa, mas você se formou, você tem OAB, tudo? Sim, gente, eu me formei, passei na OAB, eu tirei a carteira, eu trabalhei, eu estudei para concurso, mas não era para mim. Tenho muito respeito a quem segue essa profissão, mas não era para mim. E aí, há uns anos aí, eu resolvi realmente seguir aquilo que estava aqui dentro e começar a trilhar essa jornada. Mas esse sonho aqui, ó, que tava palpitando aqui, ele já existia lá na Vitória da escola ou surgiu ao Sim. longo? Não, já existia. Já existia, assim. Era uma coisa que eu sempre eh, sonhava, mas era muito no meu imaginário. E eu achava muito inalcançável, porque assim, hoje em dia o vestibular de medicina é muito difícil, mas naquela época também era. Acho que sempre foi muito Sempre difícil. foi. E se E falava menos, né? Não não, tinha esse tanto de não informação tinha, que a não gente tem hoje, tinha. gratuita, disponível, todo mundo Sim, falando sobre. exatamente. Inclusive é um Então, problema, assim, muita gente até. gente não qualificada, mas deixa abaixo. Menina. E aí, eu ficava muito naquilo, não, eu não vou ter essa capacidade. E assim, querendo ou não, eu tinha exemplos de familiares que fizeram direito, eram felizes com isso. Tem E aquela coisa do concurso público, da sim, estabilidade, da carreira, exatamente, né? exatamente. Que hoje em dia eu acho que não tem tanto isso, mas pra galera da década de 90, né, do século passado, eu falo isso, que eu sou do século passado, todo mundo fica: "Ai, meu Deus, é horrível falar isso", mas é verdade. Não, é verdade, a gente Era tem que uma aceitar. coisa muito forte de concurso público, né. Muito. Então, assim, eu enxergava um caminho, sabe. Eu falava: "Cara", eu via pessoas sendo felizes fazendo aquilo. Quando eu entrei na faculdade, assim, não é que eu odiei direito, eu falava: "Cara", eu tinha um pouco de facilidade, porque eu sempre fui muito de ler, de escrever, de argumentar, de falar bastante. Então, assim, eu fui meio que indo, sabe. Mas aí depois, quando eu realmente, fui entrar no mercado de trabalho, fui ver como era o dia a dia, aí eu e principalmente o dia a dia do concurseiro, assim, né, porque eu Sim. eu não sei realmente como é que tá hoje em dia, mas na época que eu me formei, eu lembro que acho que o baque que me deu, era uma época que todo mundo estava fazendo concurso, e tinha pouco concurso. E aí eu fui fazer um concurso em São Paulo que eram, se eu não me engano, 50.000 candidatos para 2 vagas.
Então, assim, a gente vive isso no Enem, né? Mas aquilo, tipo assim, 2 vagas e 50 mil pessoas, cara, não é tão fácil quanto as pessoas pintavam. Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas pintavam. E aí eu fui ficando infeliz, 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 até que teve um momento que não dava mais, assim. Ficou óbvio que não dava mais. E aí eu resolvi voltar dar alguns passos para trás para poder seguir o que eu realmente tinha vontade, assim. E era muito engraçado porque eu sempre falava quando as pessoas me perguntavam, porque eu tinha familiares que falavam pra mim: "Nossa, mas você tem muita cara de médica, dos primos, você é que tem capacidade porque você gosta de estudar, blá blá blá". E eu falava: "É, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho coragem de encarar outro vestibular". E aí eu encarei alguns, porque eu não passei de primeira, né? Pagou língua, né? É, eu encarei alguns me descabelando, chorando e falando: "Não aguento mais, esse vai ser meu último ano, se eu não passar, acabou". Mas aguentei, graças a Deus. E Vitória, que mudanças você precisou fazer na tua vida entre tomar a decisão de falar, "Eu vou dar ouvidos e tomar coragem Uhum. pra seguir esse sonho da medicina e de fato se tornar uma vestibulanda de medicina"? Você deu um 180 graus aí na tua vida. Que mudança você precisou fazer? Então, eu acho que o fato eu acho que eu não passei antes, porque eu realmente estudava errado. E eu acho que a maior mudança que eu tive foi no ano passado, que foi quando eu vim pra cá. Porque assim, eu sempre estudei muito, só que eu tinha uma visão muito ingênua do processo. Eu achava que eu tinha que estudar tudo, que eu tinha que dar conta de tudo e que Era só revisar tudo 2, 3 vezes no é, ano e que ia dar bom. exatamente, entendeu? E aí, assim, eu eu até falava pra minha psicóloga que eu entrei ano passado, que inclusive, Ana, eu te amo, já falei isso pra ela, que eu era muito boa em criar desculpas pra mim mesma, sabe? Então, assim, apesar de eu revisar as coisas, eu sentia que certas coisas eu não apreendia, principalmente as coisas que eu não gostava. Então eu meio que empurrando com a barriga, acertava umas questões, errava outras. Então, assim, eu acho que a grande mudança no ano passado foi isso, assim, eu falei: "Cara, esse vai ser o meu último ano". Eu estava decidida, pro bem e pro mal, mas eu acho que se eu não tivesse passado eu teria continuado. Mas eu pensei: "Esse vai ser meu último ano e sendo meu último ano eu vou fazer direito. Eu vou focar naquilo que eu não gosto, eu vou focar naquilo que eu não sei", porque querendo ou não, humanas eu ia muito bem, mas aí eu ficava ali naquela: "Ai, eu vou estudar isso aqui de história, porque tem que estudar, porque deu hoje na aula, eu assisti, bá-bá-bá, bá-bá", entendeu. Então eu acho Pilotão que automático, né? Cumprindo é, tarefa. exatamente. Eu adquiri, acho que uma maturidade, eu acho que foi isso, sabe. Apesar de ser mais velha, bá-bá-bá, eu acho que eu adquiri uma maturidade pro vestibular e pra encarar como, um concurso também, só que com técnica, sabe. Sim, Eu não estudava de qualquer jeito, eu comecei a estudar com técnica. E aí, assim, isso falando da parte dos estudos, né, mas sim. também tiveram algumas mudanças, pessoais que eu tive que fazer, assim. E foi aí que entrou a terapia, porque começou o ano e eu estava meio que cometendo os mesmos erros e muito nervosa e arrancando cabelo e tal. E aí eu falei: "Cara, se esse realmente vai ser o meu último ano, eu preciso de ajuda profissional". E aí eu fui procurar, graças a Deus, eu me dei bem com a primeira pessoa que me indicaram. E uma coisa que eu trabalhei, que eu ainda trabalho, é a questão de me enxergar como minha prioridade, sabe. Porque E antes sem eu sentir culpa. exatamente, exatamente. Porque antes eu via assim: "Ai, autocuidado, tá, eu vou sair hoje, mas é porque, eu preciso me cuidar e bababá, bababá". Só que no fundo eu ficava angustiada do mesmo jeito por não estar estudando, então Uhum. assim, acabava que eu não cuidava de mim da maneira que eu deveria. E aí ano passado eu comecei a fazer essa mudança e de aprender a dizer não, assim, tanto pra mim quanto para os outros. Não ficar naquela de querer agradar todo mundo e no final a Ana, que é a minha psicóloga, ela fala que, eu me doava muito pelos outros e acabava que eu me esvaziava. Então isso foi uma coisa que eu aprendi a dar limite, porque eu pensei: "Cara, eu preciso nesse momento me priorizar para atingir o meu objetivo", entendeu. Quantos anos como vestibulanda de medicina, Vitória? Então, eu tomei a decisão
em 2019. Uhum. Só que assim, foi no meio do ano. Eu lembro que eu fiz a inscrição eu não fiz o primeiro exame de qualificação da UERJ, porque já tinha passado. E eu fiz a inscrição pro Enem literalmente no último dia. Então, assim, 11h50 do último dia, eu falei, cara, eu vou e dane-se. Então, assim, acho que foram 5, né? 19, 20, 21, 22, 23. 19 meio assim, né? Mas assim, Inteiros, 4. 4. 4 anos. Inteiros 4. Só que aí 2020, 2021 teve todo aquele rolê de pandemia. E assim, a vida acontece, né? É uma É. coisa que eu acho que, para as pessoas que estão nessa jornada há mais tempo, a gente tem que entender que é isso, que a vida acontece e A vida não vai dar uma pausa e vai falar, tadinha, ela é Exatamente. vestibulanda de medicina, ela já tá muito Exatamente. ocupada em ter que aprender física, Sim. química, biologia, matemática. Vamos deixar os problemas da vida privada pra depois? Não, muito pelo contrário, sabe? Pessoas adoecem, a gente perde pessoas chegam, términos, relacionamentos que começam, enfim. Meu, tá tudo acontecendo, é a vida. Sim, e aí eu acho que a gente tem que respeitar isso e entender, assim, por mais que você esteja se esforçando, você esteja estudando, você também tem outras coisas, você também tem sentimentos, você tem coisas que vão estar fora do seu controle, porque... A gente não é uma máquina, né? Exatamente. E infelizmente, a gente aceita muito vestir essa carapuça da Mulher Maravilha. Sim, completamente. E às vezes a gente dá muita. Dá voz, dá palco, dá espaço para pessoas que ficam ao nosso redor alimentando isso. Sim. Isso é perigoso, que é essa parada do estude enquanto eles dormem, vambora, Sim. engole o choro. Cara, tem coisa mais cruel do que o engole o choro? Assim, Caraca. uma coisa que eu tô aprendendo agora, nesse último ano, é assim, respeitar os meus sentimentos. E respeitar que eu sou um ser humano, que eu vou sentir o que eu tiver que sentir, na hora que eu tiver que sentir, e tá tudo bem, assim. Óbvio que a gente tenta não deixar as dores e etc. consumirem a gente. Nem porque paralisar por completo, mas Sim. pausas são necessárias, né? Exatamente, assim. Porque senão tem uma hora que a gente pifa, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo antes de entrar no foco. Que em 2021 eu tive uma perda muito grande. Eu não quero chorar. Mas Eu ia te tive. perguntar isso agora, não a perda, mas você acabou tocando no que eu tenho certeza que seria a resposta para minha pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para você que era assim: o que foi mais desafiador nesses 4 anos e meio? E você chegou na resposta. Foi lidar com isso, assim. Porque foi uma perda muito grande e foi a minha primeira. Foi teu pai. Foi meu pai. Não foi de Covid, apesar de ter sido durante Sim. a pandemia, não foi de Covid. E foi uma coisa assim. Ele já estava doente, etc. Mas eu falo até hoje que eu acho que ninguém tá preparado. Com certeza. Ninguém tá preparado, sabe? Eu acho que o ser humano não foi feito para lidar com a morte, assim. Então foi uma puxada de tapete bem grande. E assim, quando aconteceu, eu meio que entrei no modo resolução de problemas. Porque é Máquina. aquilo, né? Exatamente, porque é aquilo, assim, a gente tem que. Eu vou matar no peito. Principalmente depois de adulto, a pá. gente tem responsabilidades. Eu tinha responsabilidade com os meus irmãos, com a minha madrasta, que são pessoas maravilhosas, e que assim, e que eu me sentia meio que no dever de fazer tudo por eles. Sim. Porque tem todas as burocracias, a gente não pode ser hipócrita, tem as burocracias. Então, assim, eu queria tentar resolver tudo. E eu senti no momento, no meu coração, de fazer, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu deixei de viver um pouco aquele luto. Entendeu? Tanto que 2 semanas depois, eu acho que eu nunca comentei isso com você, mas 2 semanas depois eu fui parar no hospital. Porque eu tive uma crise no rim, do nada. O corpo grita, né? Exatamente. Então, assim, em 2021 eu fiquei meio que nessa de. Tá, e aí, o que vai ser? Inventário, e não sei, vai no cartório, vai não sei aonde, faz e acontece, bababá. E eu não vivi aquilo. E aí, em 2022, eu meio que. Assim, eu estudava, mas a minha cabeça não tava no processo. E hoje em dia eu entendo o porquê. Mas na época eu fui muito dura comigo mesma, sabe?
E na época eu ainda não estava na psicóloga, etc. Mas graças a Deus eu tenho pessoas ao meu redor que seguraram muito a minha barra. Amigos, relacionamentos, família, etc. Mas, assim, eu cheguei num ponto que eu falava, cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não quero mais. Mas lá no meu fundo eu pensava, não, mas eu quero muito. Mas ao mesmo tempo eu não aguento mais. E aí eu fiz o vestibular de 2023, não passei. E aí, assim, era meio óbvio que 2023 não, né? 2022. Que é o vestibular É. 2023, né? E aí eu não passei. Mas assim, eu nem fiquei surpresa, porque eu sabia que não tava num estado mental saudável. E aí eu tinha participado, se eu não me engano, da reta final Enem na época. E foi o meu primeiro contato, assim, com foco. E Aliás, aí? peraí, que eu quero entender como é que o foco chegou na tua vida. Porque você, nesses 4 anos e rolê, você só veio pro foco em 2023, ano passado, que foi o ano da aprovação. Tá. Sim, Mas você conheceu o foco antes. sim. Você já tava em outro cursinho. É. E aí, o que que fez você, estando em outro cursinho, já ter a tua rotina, a tua preparação, teus professores, etc., falar assim, cara, eu quero ir pra esse foco aí, eu quero ir lá fazer essa reta final Enem. O que que fez você ter despertado pra cá? O que que você esperava encontrar aqui? Então, eu fiz esse outro curso em 2020 e em 2021. Uhum. E chegou um momento que eu via que não ia dar resultado, sabe? Tinham profissionais lá que eu gostava muito, ainda tenho carinho por eles, mas assim, eu via que não era, tipo assim, não ressoava com o que eu precisava, com o meu processo. E tem pessoas que se identificavam e tudo Total. bem, mas eu via que não. E aí eu falei, cara, eu quero sair, não tá dando certo. Eu não acho que a minha aprovação vai ser dessa forma. E aí eu resolvi sair. Assim, sou grata por alguns aprendizados que eu tive lá, sou grata por algumas situações que eu tive lá, porque eu acho que em qualquer situação, querendo ou não, a gente cresce como pessoa. Mas eu via que não ia dar certo. E aí, em 2022, na verdade, eu fiquei estudando sozinha, Ah, online, entendi entendeu? agora. Uhum. E aí, a minha irmã mais nova, ela também tá nesse processo. E ela falou: Nossa, tem um curso muito perto da sua casa, por que que você não procura? E etc e tal. Só que assim, isso já tava rolando o ano e Uhum. bababá. E aí, assim, eu sempre passava aqui na frente, porque eu literalmente moro aqui do lado. E aí eu via foco medicina, foco medicina, foco medicina. E aí ela falou: Ah, eu foco medicina. Eu falei: Nossa, realmente é do lado da minha casa. E aí eu falei: Tá, eu vou ver se eles têm alguma turma aberta, alguma coisa. Só que era aquilo, já tava no meio do ano. E o meu foco nunca foi. Eu nunca tive nenhum foco em faculdade específica. Tipo, ai, meu sonho é passar para tal Aham. faculdade. Não. Eu falava que eu iria para onde eu passasse. E Você era quer ser isso, médica. exatamente. E aí eu acho que logo depois que eu tive essa conversa com ela, vocês abriram as inscrições pro Reta Final Enem. Agora já entendi É. tudo. E aí eu falei, cara, eu vou tentar, assim, seja o que Deus quiser, sabe? E aí, só que aquilo, assim, eu tive as aulas, eu assisti tudo, eu fazia tudo, só que o meu A estado cabeça ainda não, não não tava ali, tava, né? sabe? Não tava. Eu tinha muito uma mentalidade de, tipo assim, isso aqui, sei lá, briófita e pteridófita, por exemplo. Eu nunca gostei dessa parte, eu pensava, depois eu estudo. Tem ano que vem. Eu sempre tava nessa de tem o ano que vem, tem o ano que vem, porque graças a Deus, as pessoas da minha família, etc., pensavam, cara, você vai estudar até você passar. Isso, por E um lado, é bom, mas por outro é ruim, né? É exatamente, mais ou menos esse o ponto que a gente vai chegar. exatamente. E aí eu ficava meio que nessa, assim, e aí não foi. Se tudo bem eu não passar agora, tem É, ano que vem, a Briófita vai continuar lá ano que vem. exatamente. E aí eu falei, não passei. E aí, na verdade, eu te mandei uma mensagem pelo Instagram, eu Instagram. lembro. E aí eu nem esperava que você fosse responder, mas assim, eu tava tão. Sabe quando você tá desnorteada? Eu tava me sentindo assim, parecia que eu tava fora do meu corpo. E parece que eu fiquei 2 anos nesse Eu lembro estado, desse sabe? contato. E aí eu mandei um textão pra você. Eu falei, cara, essa mulher vai me achar uma maluca, porque eu nunca fui de Mas eu achei, interagir. mentira. Mas tudo bem também, eu sou. É,
eu nunca fui muito de interagir em chat, nem nada. Então eu pensei, cara, ela não sabe nem quem eu sou, assim. Mas dane-se, eu vou mandar. E aí eu mandei. Foi tipo aquele desabafo se leleu. E assim, porque eu sentia que eu precisava de um empurrão de alguém que não me conhecesse, que não soubesse a minha história, que não fosse parcial em relação a mim, sabe? Eu acho que era isso que eu buscava. E aí eu lembro que você me respondeu por áudio desse seu jeito, assim. Eu falei, cara, De maluca pra maluca. se não der esse ano, que realmente não deu, ano que vem eu vou dar um jeito de entrar no curso e vou tomar jeito, e é isso. E aí eu lembro que isso foi meio que dezembro, né? Sei lá. E aí em janeiro eu fiquei, tá, eu entro ou não entro, eu entro ou não entro, o que que eu faço? Vou ou não vou? Vou ou não vou, porque vai ser sacrificante, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu queria muito entrar, eu não queria continuar sendo esse peso, querendo ou não. Não, e é um investimento, né, cara? Assim, Tem que vir pra vir. Exatamente. E eu tinha medo, assim. Eu sempre me senti muito culpada por, com a idade que eu tenho, continuar dando trabalho pra minha mãe, pro meu padrasto, pra minha família, sabe? Sim. Apesar de eles nunca terem me cobrado dessa forma, a gente se cobra, Sim. sabe? A gente se cobra. É uma coisa que quem entra nessa jornada depois de um tempo é uma realidade. E aí tá, entra, não entra, entra, não entra. Aí eu resolvi mandar mensagem. E aí as turmas estavam esgotadas. E aí meu mundo, assim, caiu completamente. Eu falei, não, eu vou entrar na fila de espera. Aí entrei na fila de espera. E aí eu acho que ou umas pessoas passaram e aí abriram vagas, alguma coisa assim. Aí, graças a Deus, eu consegui entrar. E eu, assim, não poderia ter feito uma escolha melhor naquele momento, O sabe? que você encontrou no Time Foco que até então você não tinha vivido como experiência? Assim, o que foi novo pra você? Você tava nova, Uhum. né? Quer dizer, você se propôs a fazer coisas diferentes. Sim. Essa parte já ficou muito clara pra mim, né? Que não é só sobre a mudança externa, foi também sobre uma questão interna sua. Mas agora o que eu tô focando é no externo mesmo. O que você acabou encontrando quando você veio pra cá de cabeça, que foi um ano muito intenso. Foi um ano aqui, mas foi um ano, senhor Sim. ano vivido. Sim. Foi um ano intenso. Você foi uma aluna participativa, uma aluna que vestiu a camisa, uma aluna que escutou e executou. Uhum. Então, o que você encontrou aqui que você falou assim, cara, eu acho que vai, agora vai? Eu acho que foi o método. E assim, desde o primeiro momento, não existia aquela cobrança de que você precisa dar conta de tudo, você precisa revisar tudo, você precisa saber tudo. Óbvio que a gente tenta abarcar a maior quantidade de conteúdo possível, porque, principalmente o Enem, né, é uma prova que tem muita matéria, Sim. etc. Mas eu parei de perder tempo realmente com coisa que eu já sabia. E que, no fundo, não ia fazer muita diferença no meu processo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, ano passado foi um ano que eu praticamente não estudei humanas. Eu foquei naquilo que eram, que a gente fala muito aqui, que eram os gaps de conteúdo. E eu acho que fazer isso, eu acho que existem pessoas que podem fazer isso de forma natural, mas pra mim não Aham. era nem um pouco natural. Então, Ninguém assim, nunca tinha parado pra concretamente te ensinar a exatamente. estudar dessa forma. E aí eu acho que a partir do momento que vocês falaram isso, virou uma chave na minha cabeça que eu passei a fazer isso meio que sem culpa. No começo eu ainda tava um pouco Aham. assim, relutante, ai meu Deus, mas pô, isso aqui. É porque você precisa da validação daquilo, né? Exatamente. É como daqui a alguns anos um paciente vai chegar pra você e vai falar assim, doutora Vitória, tem certeza que eu posso abrir mão de tomar esse remédio que não vai descompensar tal e tal coisa? Você vai falar, tenho. Uhum. Faz isso do jeito que eu tô falando. É. A pessoa já vai passar a fazer aquilo com uma outra visão, uma outra cabeça e já tem metade do caminho de dar tudo certo a partir daquilo. Sim. Às vezes a gente precisa disso, a gente precisa do especialista ali, a gente precisa do profissional com a experiência, com a chancela da história, dos resultados, para te falar, é só isso mesmo que tu tá fazendo. Continua. Sim. É isso. Eu acho que essa foi a diferença, assim, porque aí tirou um peso muito grande das minhas costas, porque eu Uhum. parei de querer ser um polvo e
sabe, dar conta de tudo e ai meu Deus. E aí eu fui focando realmente naquilo Em você. que eu precisava focar. Você conseguiu encontrar individualidade dentro de um processo que é coletivo. Sim. Quer dizer, é um time, mas ao mesmo tempo você tem espaço dentro da metodologia, é uma questão de mentalidade, mas que não fica só no discurso, é muito baseada também nas decisões ativas. Uhum. Você conseguiu encontrar as suas individualidades. Eu acho que a grande beleza é essa, né? Por isso que eu chamo de método infalível. E é muito ousado, audacioso e parece marqueteiro, né? O Foco Medicina desenvolveu um método infalível de aprovação em pública de medicina. Carol, como assim infalível? Nada no mundo é infalível, querida. Acorda pra vida. A infalibilidade dele não é uma promessa de tempo, Não. né? Porque cada um tem o seu tempo, porque Sim. cada um tem seu ponto de partida, cada um tem a sua bagagem interna. Exatamente. Às vezes você está entregando a mesma informação, a mesma roupagem, as mesmas ferramentas, a Focobox chega na casa de todo mundo igualzinha. Mas o que aquela pessoa tá carregando aqui dentro? O que ela tá conseguindo se abastecer naquele momento? Respeitar as dores, os momentos, as situações, né? É sobre a vida real, aquilo que a gente falou. Então, não é uma promessa que envolve tempo, mas é uma promessa, e você tá aí na minha frente, uma promessa realizada, é uma promessa que envolve você descobrir, você despertar, é uma descoberta mesmo, é um despertar, para as suas individualidades, o que você precisa fazer, o que a Vitória precisou fazer no ano passado para galgar os resultados que ela ainda não tinha e hoje está aqui na minha frente aprovada. Sim. Não foi a mesma coisa que a Maria Eduarda que está na sua turma, que também foi aluna do Foco, por mais tempo que você, inclusive. Os caminhos foram outros, as histórias são diferentes, mas o método desperta o melhor, é a melhor versão de cada um. Isso é muito foda. Quando a gente elaborou isso, foram 10 anos de história, né? Trabalhando, vivendo intensamente essa porra. Então, quando a gente entendeu ali no campo de batalha, vai ajustando daqui, vai modificando, vai estabelecendo novos princípios e regras, isso funciona. Quantas vezes a gente não teve que mudar o processo enquanto estava em campo jogando? Sim. Né? Isso, eu acho isso muito bonito. É uma coisa que eu admiro muito aqui, assim, como time. Olhando pra minha galera como time, né? A gente tem muito essa capacidade de ter uma evolução permanente, sabe? Tá o tempo todo olhando pro processo, olhando pra vocês, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, onde tá apertado demais e precisa permitir espaço pra expandir. Onde o contrário, pô, aqui tá frouxo demais, tem que dar uma apertada. A gente tá o tempo todo repensando o processo, visando resultado. Eu vejo, cara, as pessoas são muito arcaicas ainda, Vitória. Pessoas que estão aí, né, fazendo pré-vestibular há muito mais tempo que a gente. E elas repetem os mesmos mantras. As pessoas estão envelhecidas. E elas não estão envelhecidas só na aparência física, que também tá o ó. Mas elas não estão só envelhecidas na aparência física. Elas estão com a mente envelhecida. Elas continuam criando métodos e metas para os alunos baseado em tarefa. Cara, um idoso, né? Uma pessoa nunca fez atividade física na vida inteira. Ela vai ao médico, ele fala, pelo menos caminhar 20 minutos por dia, seu João, o senhor promete pra mim que vai caminhar? Pelo menos caminha 20 minutos por dia, quer dizer, faz alguma coisa? Pelo menos cumpra essa tarefa no seu dia. Um atleta, ele tá focado em resultado. Pro cara ter resultado, muitas vezes pra ele começar a correr 1 quilômetro em X tempo, que é o tempo competitivo do atleta, ele não foca em corra todos os dias 1 quilômetro. Ele tem que parar tudo e dar uma olhada, porque às vezes a pisada dele é que tá torta. E por tá pisando torto, ele tá perdendo tempo e não tá batendo aquele quilômetro no que ele precisa. É muito louco, esse exemplo que eu dei foi muito viajante, mas eu acho que é isso na prática aplicada às peculiaridades do vestibular. E eu acho uma coisa legal também, mas que aconteceu bem no comecinho do ano. Assim que eu fiz a matrícula, etc., vocês mandaram forms pra gente preencher. Acho que nome, coisas básicas, e contando um pouco a nossa história, quais eram as nossas dificuldades, o que a gente poderia agregar numa turma. E aí eu fui posta numa turma que Perfeita tinha... demais.
Recorde em aprovação, né, gente? Não, recorde, a turma dela é surreal. Tipo, surreal. Que tinha uma galera com uma realidade mais parecida com a minha, com a história um pouco mais parecida com a minha. E apesar da gente não interagir tanto no grupo e etc., eu acho que isso fez um pouco de diferença na questão do acolhimento, de porque, assim, Identificação. apesar de estar todo mundo buscando o mesmo objetivo, não estamos todos no mesmo barco. Alguns estão num iate, outros estão num barquinho de pesca e assim vai. Então, assim, eu consegui me identificar muito. Tanto que uma amiga que eu vou levar pra vida é a Raíssa, que a entrevista dela já tá no ar, inclusive assistam. Assim, eu acho que isso foi muito legal, sabe? Porque eu senti que ali eu pareceu que vocês realmente leram o que eu escrevi e me colocaram na turma que eu precisava estar. Não foi uma coisa que eu precisei preencher só, ai, vamos ter aqui no arquivo e Protocolo, deixa né? pra lá, entendeu? Então, assim, isso, assim, foi logo no começo, antes de começarem as aulas, se eu não me engano. Eu falava, cara, olha que legal isso. Aí vocês mandaram depois o PDF com todo mundo da turma, e etc. Então, assim, eu acho que esse cuidado, né, que tá entre os lemas do foco, eu acho que desde o começo, desde a matrícula, teve esse cuidado. Então, foi muito diferente o processo. E aí, assim, eu tava mais madura, eu tava bancando a minha decisão daquele ser o meu último ano, sabe? E aí, quando chegou a época do Enem, que foi aquele caos de local de prova, que eu me desesperei, porque eu moro na Tijuca e eu fui alocada para fazer prova em Anchieta, 40 quilômetros da minha casa. E eu assim, cara, como é que eu vou para lá? Eu não tenho carro. Eu chorava no banho. Sabe aqueles clipes que a pessoa chora no banho, assim, caindo, escorregando pela parede do box? Foi isso que eu fiz. E aí a minha mãe, não, a gente vai alugar um carro. Eu fico lá esperando lá de fora. Eu falei, mãe, você tá maluca? Aí eu vou ficar preocupada com a prova e preocupada com você. Não, não tem isso. E aí, graças a Deus, eu dei um jeito de chegar, cheguei bem, cheguei antes da hora, almocei lá, levei minha marmita. E aí eu olhava assim para aquela escola e eu falava, cara, eu não vou passar por isso de novo ano que vem. Eu não vou passar por isso de novo ano que vem. E eu tava pensando isso não querendo, tipo assim, tá, se não der certo, dane-se. Não, é porque eu tava na minha cabeça, eu falava, esse vai ser meu último ano, esse ano eu vou ser aprovada, e eu não vou mais precisar me sujeitar a isso, a esse desgaste emocional, físico, mental. Eu realmente virei essa chave ano passado, sabe? E eu tenho provas. Olhem isso daqui. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês. Fica quietinho o microfone. Isso daqui, gente, o que que é isso? Fala você. O que são essas duas coisinhas rosinhas aqui, bonitinhas? Você dá um zoom, então? Aqui, Matheus, conta pra mim. O que que é isso aqui, Vitória? São os meus cadernos de prova do ano passado. Os, Do Enem. os reais oficiais. Não é fake news. Tá até aqui o número do malote atrás. Sim. A escola, professora Dilma Madeira Salles de Souza. Isso aí. Aqui, ó, mostra aqui, Matheus. Tem uma frase. No olho do furacão, aqui, ó. Aqui na capa, bem aqui na capa do primeiro dia, que inclusive tem até aqui a contagem: o 40 número de acertos em acertos. linguagens, 43 em humanas, direito. Obrigada. É. Naturezas, 37 acertos. Matemática, 33 acertos. Isso aí eu não sei como 801. aconteceu, tá? 801 com 33 acertos. Eu sei, eu te ensino, é um método infalível do Time Foco. Tá escrito aqui na capa assim, ó, na do primeiro dia. Essa é a prova da minha aprovação. Coraçãozinho, exclamação. E de novo, na capa da prova do segundo dia, essa é a minha prova da aprovação. E você sentiu isso mesmo no teu coração, né? Eu tava assim. Isso é muito lindo, tem que guardar pra sempre. É. Isso aqui você vai guardar junto com a sua placa Fokker Tá lá, aprovada. inclusive a primeira decoração do meu REC. Você vai é vai a guardar, placa. porque essas memórias afetivas, elas Sim, são. fazem muita diferença. É. As provas dos outros anos eu nem tenho, eu perdi completamente. Mas eu tava muito decidida. E assim, eu sempre fui muito desesperada com prova no colégio, na faculdade, enfim, na OAB, desesperada completamente. E ano passado, assim, eu não percebi isso no momento, mas as pessoas ao meu redor perceberam, e hoje em dia, olhando pra trás, eu consigo perceber, assim. Eu tava muito em paz, sabe? Óbvio que eu levei os meus florais lá,
Floral do estudante, floral de ansiedade, pinguei na água, pinguei embaixo da língua, levei meu óleo essencial. Se você Não, esses tem recursos isso, extradidáticos são sempre bem-vindos. use, gente. Usa porque vale muito a pena, assim. E eu tava muito em paz durante a prova. No primeiro dia, inclusive... Mas eu senti uma energia muito boa em você no aulão de véspera. eu tava assim... cara, eu fiz o que dava pra ser feito, o que podia ser feito. Eu dei o meu melhor nas etapas e eu vou dar o meu melhor no dia da prova. Então, assim, eu não fiz em condições ideais o primeiro dia, eu não sei se eu cheguei a te falar isso, mas tinha um baile funk do Eu lado lembro, você da falou, minha você comentou, escola, você comentou. que ficou funcionando de 12h30 às 6h30 da tarde. Então, assim, foi ali aquele bate-estaca. A prova de redação, eu não sei como é que não saiu uma letra de música ali, entendeu? Mas eu tava, apesar disso, eu tava em paz, assim. Depois que eu saí da prova, eu sempre ligo, né? Porque a minha mãe fica desesperada. Qual foi o tema da redação? O que que você escreveu? Ai, meu Deus. Porque a minha mãe, se eu sou desesperada, minha mãe é desesperada ao cubo. E ela, eu não sabia, eu não ia saber o que escrever, mas o que que você escreveu? Trabalho invisível da mulher, ai, não sei o que, bababá. E aí eu fui falando, assim, né? E aí a minha mãe, meu namorado, meu padrasto, eles foram me percebendo diferente, sabe? E aí hoje em dia, olhando pra trás, eu realmente estava diferente, assim. Eu conseguia falar da prova sem aquela angústia, sem aquele Aquele desespero, sofrimento, né, dos sem... anos anteriores. Exatamente. E aí, assim, eu cheguei em casa, eu falei, mãe, guarda, esconde, porque eu não vou corrigir. Eu não quero corrigir, senão... Porque ainda tinha o segundo dia e a prova da UERJ. Sim. E na minha cabeça eu tinha mais chances de passar na UERJ. Mas tudo bem. Eu falei, não quero corrigir, porque se eu corrigir agora, não vai adiantar nada, 2, eu vou me desesperar independente do resultado. Uhum. Porque, inclusive, sobre essa prova de matemática, foi meu menor número de acertos da história dos meus Enems. E aí, se eu visse isso, 33, eu ia falar, cara, Já que era. piada que eu sou, entendeu? Mas isso foi no segundo dia. Mas enfim, eu falei, mãe, esconde, Mas, porque eu não gata, quero. olha o TRI aí, ó. Pois é. E aí, ela escondeu muito bem escondido, porque depois, quando eu pedi pra ela achar, ela demorou um tempo pra achar. E aí, no segundo dia, eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá, fiz a prova, e aí não tinha baile funk, graças a Deus. Saí exausta, né? Porque eu acho que depois do segundo dia bate aquele assim. Bate. É uma mistura de alívio com sessão de descarrego. Sim. O meu primeiro Enem, inclusive, da história, que foi quando eu passei pra minha primeira faculdade, era aquele Enem que ainda era no mesmo final de semana. Aham. E eu ainda acho que era melhor. A gente ficava exausto, porque era muito cansativo, mas sofria tudo de uma vez só, assim. Era sábado, domingo, acabou, morreu. E aí passava, a gente nem sentia. Depois parecia que foi meio que um surto coletivo que aconteceu, sabe? Mas enfim, hoje em dia não é mais assim, né? E aí eu fui pro segundo dia e eu também tava, assim, tranquila. Eu acho que eu fiquei um pouco nervosa na hora que chega a prova, porque dá aquele, ai meu Deus, tá chegando a hora, não sei o quê. Mas depois disso, assim, fui colhendo ali o que dava pra ser colhido. E o método realmente dá certo. E, cara... Mas na hora da prova, você conseguiu, assim, ter a frieza de aplicar o que você vinha treinando? Carol, muito. E era uma Sério? coisa que a minha irmã, que ainda tá no processo, ela fala que ela sempre teve muita dificuldade nessa questão de pular a questão de... Ai, meu Deus, eu sei fazer, mas essa questão vai ser considerada fácil, eu não posso errar, O Enem, ele etc. testa muito em vocês o contraintuitivo, né? Porque Sim. você aprendeu a raciocinar as provas de um jeito a sua vida escolar inteira. E aí vem o Exame Nacional do Ensino Médio. E ele tem uma proposta de avaliação que não é sincronizada com a linha de raciocínio que o aluno aprendeu a vida escolar inteira. Sim. Porque eu, pelo menos, não sei você, mas eu era aquele tipo de aluno que minha mãe falava: escreve qualquer coisa, mas tu não me entrega essa questão em branco. Sim, exatamente. Então, assim, pular uma questão, Era chutar uma inconcebível. questão, era uma vergonha. E outra que pra mim, essa daí é assim, o contraintuitivo mor. Nas provas que eu fazia quando eu era criança lá em Tomás Coelho, meu amor, a questão mais difícil era a que valia mais. Sim. Não tinha até um negócio de vez em quando nas provas que tinha uma questão bônus, questão desafio, Sim. que valiam, tipo assim, a prova passava a valer 11. Tinha um Exatamente. ponto além, porque aquela questão trevosa.
Então a gente vai pro Enem Com isso não na querendo cabeça. pular nada, porque é uma vergonha, é sinal de que a gente não se preparou tanto assim, querendo fazer tudo na ordem, querendo dar conta de tudo. E eu não deito pra mais difícil. Uhum. Eu sou raçuda. Sim. A gente, então, uma mulher do século passado, mulheres, eu da década de 80, você da de 90, a gente tem uma coisa, uma raça que só fode com o teu resultado no Enem. Não, eu De novo, viram as metinhas de vovô, né? E não de atleta. Sim, e aí eu falava pra minha irmã, falava, Lulu, cara, pula. Por mais que você ache que você sabe fazer, se você viu que você tá demorando... Porque ela chegava, assim, nos simulados que ela fazia, sem tempo. E aí ela tinha que Lógico, chutar. vai ter um sacrifício E aí, aí. cara, isso foi uma coisa que eu consegui aplicar, assim, sabe? Eu lia, assim, mais ou menos, né, a questão. Lia o comando, na verdade. E via que era uma coisa, ou uma matéria que eu não dominava, ou o texto era muito grande. Falava, cara, tchau, e eu vou fazer o resto que dá pra fazer. Que eu vou conseguir me garantir. Então, assim, nos 2 dias eu consegui fazer isso. E, inclusive, eu nunca... A prova de linguagens do Enem é uma prova que muita gente negligencia, Aham. né? Porque é uma prova um pouco mais complexa, assim. Sim. As questões são um pouco mais complexas. Sim. Carol, eu nunca tinha conseguido passar, se eu não me engano, de 34 acertos. Porque eu ficava exausta. Porque os textos são gigantes. E essa prova, inclusive, a gente teve 2 questões só de figura, o resto todo era texto. Uhum. E assim, eu fui fazendo, falei, cara, eu vou aqui procurar o que dá pra eu fazer, eu não vou ficar perdendo meu tempo, entendeu? E foi o que eu apliquei nos 2 dias. Em matemática não deu tão certo, E mas no resto deu certo. curiosamente, ao longo desses 4 anos e vral, você nunca tinha aprendido isso de uma forma concreta, formal, assim, Não. como um aprendizado técnico. Assim, a gente sabia, né, que você tem que acertar mais as fáceis e Uhum. médias, mas assim, eu não tinha com clareza como fazer Entendi. isso. Não era um entendeu? treinamento Não técnico. Não era. Isso também foi uma novidade desse último ano Sim. de foco. E aí, assim, eu sempre fiz simulado, Aham. prova antiga, mas Fazia. e depois eu não voltava. E aí, assim, o que eu implementei ano passado foi que nos primeiros simulados do estilo Enem, eu tentei fazer, assim, de 3 formas diferentes, a questão da ordem das provas. Tipo assim, Aham. primeiro linguagem, depois humanas, ou primeiro humanas, depois linguagem. Aham. E aí eu virei, assim, meio que uma atleta de prova, assim. Eu falava, tá, nesse método aqui eu acertei tantas questões. E aí no simulado seguinte, eu tentava, tá, mas e se eu fizer isso aqui? Vamos ver quantas eu vou acertar. Vamos ver se eu vou ficar mais Sim. cansada ou menos E cansada. outra coisa que eu acho muito legal que ajuda nesse tipo de análise mais atlética, performática da parada, é que no boletim que vocês recebem, você consegue não só saber os conteúdos das questões, que é uma coisa muito legal, mas o percentual de questões fáceis, médias e Sim. difíceis. Então você compara Sim. entre um simulado e outro, a partir de Exatamente. qualquer microajuste que você implemente ali, Uhum. se converteu pra bom ou pra ruim. Sim. O que tá dando Porque bom ou não? Até Isso então, é foda. eu via, assim, nos simulados que eu fazia, nas provas antigas que eu fazia, eu meio que classificava as questões como fácil e mais difícil da minha Da tua cabeça, total. E aí total. nem sempre é assim, porque uma coisa que pra mim pode ser fácil, pro geral da galera que fez a prova, pode ter sido Isso. considerada difícil. Porque isso é E uma como coisa... como que o aluno vai fazer isso sozinho? Porque isso é uma coisa que, assim, algumas pessoas têm dificuldade, pessoas que não estão no processo, principalmente meus amigos, que Sim. falavam, cara, mas como é que a questão mais fácil vale mais que a Aham. mais difícil? Não, é o contra-intuitivo. Então, assim, é uma coisa que facilitou muito, sabe? Porque o indivíduo é individual. Então, É assim, a lógico. gente tem que ver o geral da galera. E não só o que você acha. E assim, quando a gente vai conversando sobre isso, eu tenho um desconforto. É o meu famoso comichão, né? Que é tipo assim, caralho, isso é óbvio. Por que que isso não é dito esclarecidamente? Um dos motivos, agora eu vou falar aquela parada assim que parece até meio coisa de doido, né? Que você fala assim, cara, Carol, você pode vender isso e travar esse conteúdo a 7 chaves e não falar pra ninguém, a menos que a pessoa seja focker e seja do curso e nananã. Por que vocês ensinam isso gratuitamente em entrevista, em podcast?
no evento da anatomia da aprovação do Enem, que foi o que você acabou conhecendo o Foco lá em 2022, você veio pra reta Sim. final, não. Porque, cara, sinceramente, eu acho que isso é o mínimo dentro da honestidade, dentro da ética profissional do que a gente trabalha, informar as pessoas, independente de quem é aluno do Foco ou não é. Tipo, cara, senta aqui, deixa eu te explicar como é que é a prova do Enem, deixa eu te explicar o que é um TRI, Vitória, o que eu recebo de mensagem de pai, de mãe, de vó, dona Gláucia Vera, vó da Júlia, virou minha best friend forever. O que eu recebo de mensagem de pai, de mãe, de aluno, de cachorro, de periquito, falando: esse evento online, gratuito que vocês fizeram, me ensinou mais do que tudo que eu tinha, por tudo que eu tinha passado ao longo da minha vida. Tipo, eu finalmente entendi por que eu botava tanto esforço, eu botava tanto empenho em me preparar pra essa prova do Enem e continuava a achar que o Enem não era pra mim. Porque eu não entendi como é que você entra num jogo. Eu quero ser uma profissional de beisebol. Viado, eu não sei como se joga beisebol. Eu vou me inscrever num campeonato de beisebol da Tijuca. Eu não sei como é que joga beisebol. Como é que a pessoa quer fazer a prova do Enem ou da UERJ ou da puta que pariu se ela não conhece as regras de verdade? Não é saber que, no primeiro domingo são 45 questões de linguagem, uma redação 45. Meu, o buraco é mais embaixo. E não é um bicho de 7 cabeças. Apesar de estar dizendo tudo isso, você sabe que não é um bicho de 7 cabeças. É porque eu acho que falta... Hoje em dia, a internet é boa e ruim, né? Tem muita informação. E pouco conteúdo de valor. Exatamente. E tem muita gente falando com palco, sendo que não deveria ter palco. Então, assim, Gente, isso é muito insano. Fica um caos. E aí as pessoas estão só na lacração, né? É lacração, 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 lacração. Quer falar bonito, quer falar assim, quer falar assado, quer pagar de fodão, quer pagar de macho alfa, quer pagar de senhor experiente do conhecimento. Mas na prática, o feijão com arroz, que é o que realmente vai transformar o jogo da pessoa, tirar ela de um tentante pra um aprovado, nego não entrega nem você pagando. Sim. Eu acho que assistindo a Anatomia da Aprovação e depois virando aluna, foi uma coisa que ficou muito clara, assim. A gente investe no curso, mas em momento nenhum eu senti, que infelizmente a gente sente isso em alguns lugares, aquilo assim, tá, se você passar ou não, tanto faz, e você vai continuar aqui, eu vou ganhar meu dinheiro e etc. Não, justamente por ter muita coisa grátis, de valor, como vulgar, esses eventos, porque... Essas entrevistas, o valor que essas entrevistas têm, pelo amor de Deus. Dá pra uma pessoa fazer uma escola de vida. E assim, o que eu acho muito legal, é por isso que eu acho que desde o começo do ano passado eu falava: Carol, já tô treinando aqui pra minha entrevista, de aprovado no ano que vem, bababá. Eu acho que falta um pouco, porque querendo ou não, no meu caso, né, especificamente, de pessoa que já fez outra faculdade, etc., é uma jornada solitária. Sim. Porque você vê seus amigos casando, tendo filho, sendo promovido, se mudando de país. E aí você fica ali, parece que você tá estagnado, sendo que não é isso. Então, assim, por isso que eu queria muito vir, porque talvez uma pessoa que tá mais ou menos naquela possa se inspirar na minha história, na história da Raíssa, e falar: cara, a minha vida não vai estar, eu não vou estar andando para trás, eu não vou estar estagnada. A sua vida vai continuar caminhando, só que você vai estar caminhando em prol daquilo que você realmente quer. Eu acho que isso é muito importante, assim. Tem uma galera que tem uma mentalidade tipo: você precisa trabalhar e fazer qualquer coisa. O caminho óbvio do começo da tua entrevista. Exatamente. Você quebra a obviedade do trajeto. Saiu da escola, aí... Mesmo que não passasse direto pra medicina, mas já ficou ali até passar na medicina e... Não, cara, nem sempre a vida vai seguir esse fluxo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí, assim, eu acho importante também, sabe? Então, eu queria muito vir aqui, porque vendo a entrevista da Raíssa, eu me emocionei pra caramba. Porque, assim, apesar de ter caminhado com ela no passado, tinha muita coisa que eu não sabia. Sim. Assim, ver os sacrifícios que ela fez e... É uma história inspiradora. Eu acho que todas as histórias são inspiradoras, sabe? Mas
eu acho que servir de exemplo é uma coisa muito forte, mas assim, se eu puder inspirar pelo menos uma pessoa a dar esse pontapé inicial, sabe? Eu acho de muito valor, porque eu demorei muito tempo para tomar essa coragem. Eu Sim, demorei muito tempo para tomar essa coragem. Eu sim. queria ter tido essa coragem lá em 2011, quando eu fiz meu primeiro vestibular. E assim, eu sou muito grata, por ter feito direito. Eu conheci pessoas maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Ganhei experiência de vida, isso é inegável. Mas assim, eu acho que naquele momento me faltou coragem. E graças a Deus que eu tive. Demorei um pouco pra ter, mas graças a Deus que eu tive. Então, assim, eu queria muito vir aqui pra falar isso, sabe? Porque eu E eu acho que queria muito falta te um trazer pouco. aqui também. Por Acho- isso, porque eu acho que você tem uma história que é realmente muito inspiradora, sabe? Você passou por viradas de maturidade, de É. aprendizado, de mudança de ideia. Eu admiro Uhum. muito pessoas que têm coragem de mudar de opinião, mudar de ideia, Sim. sabe? A gente pode ter nossos valores e nossos princípios muito fortes, mas a gente não pode ter certezas absolutas. E eu falo que é a minha prerrogativa como mulher mudar de ideia, gente. Eu não tenho, Então, assim, eu não tenho o menor ego em relação a isso, sabe? Tinha coisas que eu acreditava ano passado que hoje em dia eu já falo, tá, eu. já relativiza, né? Exatamente. É sobre isso. Então eu queria muito, tô muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar aqui junto contigo, te ouvir contar a tua história, porque eu também acho isso. Eu acho que vai ter, não vai ser uma não, vão ter várias pessoas que em algum momento, pode ser no dia que essa entrevista vai pro ar, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, porque isso é lindo, esse trabalho. Olha isso, Vitória. Começou a primeira entrevista de aprovado que eu fiz foi em 2015. Eu tava quase me formando na minha primeira faculdade. 2015. Esse primeiro vídeo gravamos eu, Malu, que já tá formada na medicina da UERJ, fazendo residência em cirurgia ortopédica, e Júlia Facina, que também já tá formada na medicina UERJ, se eu não me engano, ela tá fazendo residência em cardiologia. Júlia, inclusive, que deixou um marco muito forte no time, foi ela que escreveu e cantou, que ela é multitalentos, a música da Malária, que ficou super famosa. Isso roda aí na internet, é doidado. O Plasmodium é o agente etiólogo. Quem nunca aprendeu Malária nesse time com essa música de Júlia Facina? Sim. Eu, Malu e Júlia sentadas no chão do meu quarto, aqui no apartamento da Tijuca, com equipamentos de altíssima precariedade. Um áudio de centavos, mas ali, ainda com muita vergonha, me questionando muito se valia o risco da exposição de botar aquele Uhum. vídeo no YouTube, porque esse vídeo tá até hoje. Sim. Entendeu? Ali as meninas muito empolgadas porque tinham acabado de ser aprovadas, aceitaram o convite na hora Uhum. e gravamos a primeira entrevista. E Vitória, de lá pra cá, Foram mais de eu levo esse 100. trabalho muito a sério. São quase 10 anos de entrevista de aprovado. Já foram trocentas temporadas, são centenas de episódios. Eu perdi as contas. Já são centenas de entrevistas. E eu sei que cada um de vocês que aceita esse convite, que vem aqui, que senta, que abre o coração, é um ato de generosidade, é um ato de carinho. Porque não é só o holofote, a ostentação, o palco, Que é a também exposição. que foi merecido. O holofote, o Lógico, não, palco, total. os Pra subir no aparelhos de palco tem que milhões, merecer. entendeu? Tem que Foi merecer. merecido. Então, Isso aí. assim, se a Carol de 2014 não tivesse tido aquela coragem, sabe? Eu acho que se eu puder deixar um recado não, mas assim, cara, eu Não, acho você vai que deixar, porque tem esse momento, você sabe. Você é rata de entrevista, você sabe. eu acho Deixa o seu recado pra que galera. tenham coragem. Tenham coragem de, esse ano tá difícil, etc. Cara, continua tentando. Ah, mas eu já sou formada. Continua tentando. Ah, mas eu já tenho filhos, não sei o que, não sei o que. Continua tentando. Como diz Mário Porque. Sérgio Cortella, né? Comece nas condições que você tem, ainda que não sejam as melhores condições, Exatamente. e vá melhorando à medida que as condições também melhorem. E Só assim, comece. Carol,
eu posso te dizer, quando eu passei pra direito, eu acho que eu não falei aqui, mas eu fiz direito na UFRJ. Tu falou. Falei? Falou. Na UFRJ? Eu acho que falou. Eu fiz direito na UFRJ. Então, assim, pra minha família já foi uma coisa, meu Deus, aprovada numa federal e não sei o quê. E foi uma alegria muito grande, isso eu não vou negar. Mas foi aquilo, eu fui aprovada, tipo, na reclassificação. Mas cara, eu entrei com 17 anos, direto do colégio. Foi pra minha família que veio lá do Grande interior vitória. de Pernambuco, de uma cidade que não tem nem no mapa, sabe? Que a minha mãe era empregada doméstica com 9 anos. Foi, assim, uma coisa... Meu Deus do céu. Mas o orgulho que eu tive esse ano, eu não tenho nem palavras, assim. Foi uma coisa... E um orgulho de mim mesma, Lógico, sabe? autorrespeito. Um orgulho de mim mesma. E aí eu vou parafrasear a senhora. Palco, holofote é conquista. Tem que ser por merecimento. Autorrespeito também. Sim. Você falou que bom que a Carol teve coragem lá em 2014 de começar. E eu digo mesmo pra você que bom que você teve coragem de abandonar uma carreira que tava ali, né? Era só Pronta. seguir. Era só seguir. E ter dado voz pro teu Sim. sonho. O mundo vai ser muito melhor, porque a sua melhor contribuição é essa. Foi uma experiência, assim, muito gratificante. Aqui no Foco a gente fala muito sobre os porquês, né? E óbvio que eu tinha porquês, que não era eu. Mas eu acho que o meu principal porquê era eu mesma, assim, de E ver tem que ser. que eu era capaz. E quando eu vi, assim, primeiro foi aquela angústia quando saiu a nota da UERJ, né? Que eu não passei. E aí eu pedi revisão, revisaram minha nota e eu fiquei a 1,25 Sim. da nota de corte. E aí eu vi que se eu tivesse colocado Cabo Frio, eu teria passado. E eu queria ir pra Cabo Frio, não, mas a gente se desespera, porque eu sou uma pessoa desesperada. Ai, meu Deus, meu mundo acabou, e se eu não passar no Enem, não sei o que, blá, blá. Beleza. E aí veio a nota do Enem. E aquele desespero, né? O site fora do ar e tal. E quando eu vi ali, assim, notas que eu nunca tinha atingido, eu fiquei muito, muito feliz, muito orgulhosa. Aí eu corri pro computador para simular as minhas notas nas faculdades, né? E aí eu vi que eu tava com uma nota muito boa na UF, na Unirio e na UFRJ. E aí eu falei, cara, eu acho que esse ano vai dar. Eu acho que esse ano vai dar. E aí, assim, quando abriu o primeiro dia do SISU que a gente colocou a nota, na primeira parcial eu já tava muito bem classificada. Só que aí tava com aquele bug, né? Aquele caos completo. E aí, no segundo dia, ajustaram o bug. E aí, eu subi muitas classificações. Eu fui, se eu não me engano, de 22 para nono. E eram 70 vagas de ampla concorrência. Eu falei, cara, eu acho que o máximo que pode acontecer é eu cair pro segundo semestre. Mas tudo bem. Assim, eu vou passar. E é isso. Eu vou estar feliz, independente. E aí, quando saiu lá, assim... que foram saindo as parciais, eu fui vendo que eu tava classificada tanto na Unirio quanto na UF. Eu ainda tinha medo de não dar certo, porque a pessoa desesperada é assim, né? Não tem jeito. Ana Paula... Ela tá sempre a um passo do apocalipse. A qualquer momento, pra mim, o mundo vai acabar. E aí eu fui vendo as minhas classificações e falei, cara, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. Mas no dia, realmente, que eu vi lá, parabéns, você foi selecionado na sua primeira opção. Foi assim, eu nem... Sabe quando você fica sem reação? Eu fiquei sem reação, porque eu fiquei tão grata a todo o meu processo, a tudo que eu passei, tão grata por não ter desistido, porque muitas vezes eu quase desisti. Muitas vezes eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, não suporto, não quero, não dá, não é pra mim. Então, assim, esse meu porquê foi muito importante, assim. E foi um sentimento, assim, incomparável. Eu já tinha vivido isso uma vez e foi muito gratificante, muito legal. Mas dessa vez era naquela, assim, eu não precisava ter feito. Eu já tinha uma carreira, eu já tinha alguma coisa. E mesmo assim, eu insisti, eu persisti e eu corri atrás disso. Então, quando se concretizou, assim, eu não tenho realmente palavras. E aí, contar pra minha família foi. Minha tia começou a passar mal na ligação de vídeo, minha avó chorava. Então, assim, foi uma coisa muito gratificante, realmente, sabe? De ter essa alegria e de poder proporcionar essa alegria pra quem ficou do meu lado todo esse tempo. Porque é óbvio que muita gente se perde pelo caminho e tudo bem. Assim, se era pra se perder, que bom que se perdeu. E pra quem não acreditou em você,
Chupa. Tem desses também, mas assim, hoje em dia eu só consigo ser grata. E Não, eu também. Eu sou muito grata a todo filho da puta que passou pela minha vida. Cada pessoa que me falou alguma coisa pra tentar me xoxar, me destruir, eu sou muito grata. Inclusive, cada vez que eu celebro uma vitória, essa pessoa sempre vem rapidamente. É rápido também, que ela não tem muito espaço aqui, porque o aluguel é caro. Mas ela sempre me vem à cabeça e eu penso, obrigada. Sim. Pelo mal que você me fez, Não porque tem jeito. frustração dá caráter. E elas frustram, elas decepcionam, gente. Sim. Mas aí a gente faz assim, igual a Anitta ensinou pra gente. A gente arrasa de novo, e a gente pega aquela mania de ser insuportavelmente arrasante. E assim, eu só consigo ser grata. A faculdade tá tirando meu sono? Tá tirando meu sono. Porque a desesperada é assim. Porque assim, os professores são, né? São. Mas apesar dos pesares, Adoro, cara. apesar dos desesperos, Hashtag vida real. eu prefiro tá passando esses desesperos do que tá estudando Briófita. Ah, não fala assim das minhas Novamente. plantinhas, Vitória. Não, tem algumas lá em casa, mas assim, não quero Poxa saber. vida, a não botânica, a coisa mais quero. linda. É lindo, Carol. Mas Ela lá? graças a Deus eu já passei por isso. Graças a Deus. Então, assim, sou muito grata por agora os meus estresses serem outros, sabe? Eu gostaria de agradecer a toda a minha família, aos meus amigos, aos meus inimigos e as plantas também. Eles lá e eu cá. Muito bom, Vitória. Muito bom. Obrigada demais, tá? Obrigada a Foi você. linda essa entrevista. Falei bastante, né? Falou. Muita história pra contar, ué. É. Nós somos mulheres de histórias. Muitos anos do século passado. Do século passado. Respeita a nossa história, Brasil! Isso aí. Obrigada, tá? De verdade. Obrigada a você, Carol. Galera, quem tiver pergunta, quiser deixar uma mensagem muito fofa pra Vitória aqui, tiver alguma dúvida, larga o dedo aqui nos comentários que eu vou pedir pra nossa musa do século passado Por favor, vir aqui gente, responder. comentem, porque a desesperada já tá. E se ninguém assistiu o meu Aí, ó. vídeo? Puta que pariu, começa de novo. Eu vou lá comentar, eu Por mesmo. favor, faz um fake, Carol. Bota só Maria Braga. Ai, muito Maria, vou botar Maria. E agora, a despedida princesa da Disney, porque a gente é antiga, mas a gente tem o coração jovem, é bonito e tem uma skin saudável. Vamos. Vai olhar pra aquela câmera e a gente vai dar beijo e dar tchau e agradecer. Então, peraí, vamos na ordem. Quando eu falar beijo, você vai fazer o movimento do beijo e depois um tchau, miss. Uma coisa miss. Peraí, então. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem tem mais, que eu tô na missão 2024, ano de celebração de 10 anos desse time Foco maravilhoso. Toda segunda-feira tem episódio novo no ar e eu que lute. Então, vamos nos despedir, princesa da Disney. Beijo, tchau.